Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo no canal e hoje vamos falar de seleção brasileira de novo, né? Aproveitando que a gente teve agora, né? Eu tô gravando pós-jogo, né? De madrugada aí depois do jogo do Brasil e Estados Unidos. Vamos falar um pouquinho desse jogo, que foi um jogo duro de ver, né? 1-1, foi complicado. E vamos fazer depois um parecer, um apanhado geral dessa data FIFA, né? Tanto do jogo contra o México quanto do jogo contra os Estados Unidos, para entender melhor como é que fica o Brasil nessa preparação para a Copa América que já começa daqui a basicamente uma semana. Então vamos a ela, num formato um pouquinho diferente que eu ainda não fiz aqui no canal, que é no formato de dar notinhas, né? Vamos dar notas para os jogadores do Brasil que jogaram contra os Estados Unidos e dessa forma conversar um pouco sobre o jogo. Então vamos lá. Estamos aqui, né? Usando o sisteminha do GE, né? Até, né? Falando, obviamente, porque eu estou utilizando. Se você for lá no site do Globo Esporte, né? Eles fazem esse sistema que você pode dar a notinha, aparece ali a nota que o público deu e a nota que o editorial deu, né? Para os jogadores. E uma explicaçãozinha. Então vamos debater aqui em cima disso, analisando isso. Jogador por jogador. Olha, de maneira geral, o jogo foi ruim, tá? Tipo, foi até animado, digamos assim, de uma certa parte, principalmente o início do jogo. E depois o jogo amornou, o Brasil conseguiu o gol, perdeu muitas chances de gol. Né? O Vinícius, depois o Endrick, o Rodrigo, o Rafinha, muito gol foi perdido. E os Estados Unidos conseguiu empatar e teve até chance de virar o jogo, tá? Teve uma bola na trave, no travessão mais especificamente, que podia muito bem ter sido gol no início do jogo. E tiveram outras chances que se o time fosse talvez um pouco melhor, ele teria vencido. O Alisson fez basicamente 2 milagres para impedir aí a derrota do Brasil. E dito isso, já falando sobre ele, o primeiro que a gente vai avaliar aqui é o Alisson. A avaliação do Alisson é um pouco complicada, porque ele cometeu um erro grotesco no gol dos Estados Unidos. Que foi uma cobrança de falta do Pulisic, o LeBron James, né, do soccer, que assim, foi uma cobrança rasteira no canto do Alisson, que estava completamente aberto, ele tinha visão plena do chute desde a bola parada, né, não foi, chute encoberto, barreira pulou e passou por baixo, sei lá, não. Foi erro do goleiro, não pode acontecer. O goleiro de seleção brasileira não pode tomar gol de falta no próprio canto, não pode, ponto. Dito isso, ele depois fez 2 basicamente milagres que salvaram gols certos contra o Brasil. Eu colocaria a nota dele como um 5,5, tá? A média pra mim é 5, beleza? Tipo, pra mim a 5 é neutro. Ele foi um pouquinho melhor que o neutro porque ele tomou um gol que ele não pode tomar, o que reduz a nota dele, só que ele fez 2 milagres e de maneira geral ele foi tranquilo no jogo, sem ser aquele lance específico, que pesa. Por isso, apenas 5,5. Eu dou meio ponto só pra cima pra ele por causa disso. O Danilo, né, a gente vai começar aqui pela linha de zaga, então primeiro pelo nosso lateral direito. Cara, o Danilo é um cara muito consistente. Ele não é o jogador que vai brilhar no ataque. Não é a função. Ele não é um cara que vai dar passes espetaculares, grandes jogadas, vai ser um cara, uau, muito decisivo. Não é a função dele. Ele é um cara que eu considero consistente, um cara confiável na marcação. E foi isso que ele foi no jogo contra os Estados Unidos. Não teve tanta criação pra cima do Danilo assim. Eu não vi ele falhar, pelo menos eu não lembro. Eu colocaria a nota dele como um 6. E por que um 6? Porque ninguém no Brasil vai ter uma nota muito alta, provavelmente, tá? Porque o time não jogou bem de maneira coletiva. Quando o time joga bem, todo mundo joga bem, a nota sobe. De todos. Quando o time joga mal, a nota vai ficar mais próxima ali de um 5 mesmo. Mesmo se você foi bem no jogo. O Danilo fez um jogo ok. Pra mim, nota 6. O Marquinhos também não teve grande dificuldade, digamos assim, pra marcar, né? Vamos dizer dessa maneira. Só que o Marquinhos cometeu um erro que pra mim não pode, tá? Uma das defesas do Alisson foi uma bola que eu não lembro quem que tava marcando o jogador dos Estados Unidos e o Marquinhos foi fechar dobrando a marcação e a bola passou por baixo das pernas dele e ele acabou não marcando ninguém. Ele ficou preso ali numa terra de ninguém, completamente inútil, e a bola chegou nos pés do jogador que perdeu o gol. Isso é grave, tá? Eu acho isso muito grave. O jogador tem que ter presença o tempo inteiro. E eu não acho que ele teve. Mas de maneira geral ele fez um jogo ok, até porque os Estados Unidos é muito fraco. É uma seleção que tomou 5-1, se eu não me engano, da Colômbia não tem nenhuma semana. Então, assim, também não dá pra nivelar muito a questão da zaga contra um time desses. Eu daria nota... Se eu pudesse dar nota 5 cravado, é que o sistema não permite, eu acho que eu daria 5 cravado pro Marquinhos nesse jogo. Então vamos de 5,5. Meio ponto abaixo do Danilo,
por causa desse erro que acabou não resultando em gol, senão a nota dele ia cair mais. Só que não pode acontecer, mesmo tendo um jogo relativamente seguro. Beraldo. O Beraldo, eu gosto muito dele, tá? Só que, eu não sei, ele parece nervoso. Ele, diferentemente, por exemplo, do Marquinhos ou do Danilo, ele erra um pouco mais. Então, cara, eu não gostei do jogo dele. Não conseguiu participar ativamente do jogo. Não conseguiu fazer a diferença de maneira positiva contra um time extremamente fraco. Né? O Pulisic se criou para cima dele diversas vezes durante o jogo. Nota 4,5 pro Beraldo. Foi abaixo. Abaixo da média. Né? Eu não vou dar notas aqui estratosféricas, tá? Ninguém vai ter 2, 3, ninguém vai ter um 8 também. Então, isso aqui é uma nota ruim, tá? Um 4,5 é uma nota bem baixa para um jogador de seleção brasileira. Não pode se fazer isso. Mas o jogo, no geral, não foi muito ruim, né? Não teve milhões de erros, portanto, 4,5, abaixo da média. Tem que melhorar, tá? Senão tem outros jogadores que podem tomar o lugar dele. Wendel. Assim como o Danilo, é um jogador que é muito de marcação e até que criou um pouco de chance na frente, tá? Não é muita dele também, é um jogador que tá até na seleção para marcar. Acho que fez o seu papel, não comprometeu, nada se criou muito para cima do Wendel. Para mim, a mesma nota do Danilo, nota 6. O Danilo teve nota 6, o Wendel, nota 6 também. Acho que é o justo. Fez um bom jogo, acima da média, mas também nada demais. Absolutamente nada demais. Acabamos aqui a nossa linha de zaga e entramos já nos meias, volantes, atacantes que participaram do jogo. Bruno Guimarães. Eu não vi ele no jogo. Eu não vi. Ele marcou bem, mas permitiu que os Estados Unidos tivessem chances, o que é função dos volantes, cortar esse passe e impedir que você tenha jogadas de real risco, né, do outro time perto da sua área. Isso a linha de volantes do Brasil não conseguiu executar. Ele até participou no ataque, achou alguns passes, sem sal. Eu não vi nada do Bruno Guimarães. Não vi nada do Bruno Guimarães. Como ele não errou, pra mim é 5,5. Eu de novo daria uma nota 5 se eu pudesse aqui. Eu posso fazer isso aqui desse ano? Não consigo, né? Consigo, olha só. É só dar... Então eu vou arrumar aqui. O Marquinhos é nota 5 e o Bruno Guimarães é nota 5. Não erraram, mas também não fizeram nada demais. Então, é isso aqui. Endrick. O Endrick tem uma questão. Pra mim, ele deveria ser titular do time, tá? Pela estrela que ele tem com a camisa da seleção. Mas é um jogador de 17 anos que vai ter jogos que ele não vai conseguir jogar bem. Alguns jogos ele pode entrar e ser decisivo, como já foi. Algumas vezes, né? 3 vezes na seleção entrou e fez gol. Não tem jeito. Hoje ele entrou e não foi bem. Ele não teve tantos minutos, é verdade. Mas ele tentou participar, ele é muito participativo. Ele aumenta o volume do jogo. Isso é fato. Mas ele finalizou mal. Finalizações fracas, finalizações sem direção. Ele não conseguiu executar bem o que ele estava tentando. Só que eu gosto que ele tenta. É um jogador que tá lá e ele não tem medo. E isso pra mim faz falta nessa seleção. Um cara totalmente sem medo, irmão. Ele vai fazer e por isso ele também vai acertar. Nota 6. Nota 6. Participativo, ineficiente, mas valeu. Ainda mais comparando com os jogadores hoje, né? Valeu. Nota 6. João Gomes. O João Gomes, ele tem um estilo de jogo muito próprio. Ele é um jogador forte, ele é um jogador de pegada, ele é um jogador que vai estar sempre lá para perseguir o adversário. Ele fez isso nesse jogo, porém ele fez talvez um pouco demais. A falta, que foi o gol do Pulisic, na minha opinião não foi falta, tá? Ele foi na bola, mas de qualquer maneira é uma característica do jogo do João Gomes desde a época do Flamengo. Né? E eu sei bem porque torço pro Flamengo, então vi ele jogar. Às vezes ele vai com muita sede ao pote. E ainda um garoto, né, não tão jovem, mas 20 e pouquinhos anos ainda, tem um pouco de maturidade ainda para ganhar. E por isso ele de vez em quando erra os botes, vai mais forte do que deveria. E eu sinto que nesse jogo ele estava muito afoito. Né? Ele jogou apenas o primeiro tempo, ele estava muito afoito, errou no lance da falta, o que prejudicou toda a parte mental também pro resto do primeiro tempo e para ele ser substituído. Sinto que é um pouco porque tem uma disputa muito grande nessa posição. Ele queria ganhar a vaga dele na Copa América de titular. Mas eu não acho que ele teve muito sucesso. Eu não gostei do jogo do João Gomes. Pra mim, a nota 4,5. Abaixo da média. E não foi bem. Hoje ele não foi bem. Tomou cartão. Saiu no meio do jogo. Um jogo abaixo. Jogo abaixo do João Gomes. E, na verdade, eu vou dar uma nota 4. Porque a falta que ele fez, mesmo que tenha sido mal marcada,
foi resultado em gol, então ele prejudicou o Brasil no jogo de hoje, mesmo achando que era um jogador excelente. Douglas Luiz entrou no jogo no segundo tempo, mas também não fez nada, né? Não viu o Douglas Luiz. Não viu o Douglas Luiz no jogo. Não prejudicou, mas também não ajudou. Nota 5. Não tem nem o que dizer. Tentou algumas coisas, mas sem muito propósito. Lucas Paquetá. Esse aqui é um ponto importante. Ele tem uma função na seleção hoje de muita responsabilidade. Ele é basicamente o que o Neymar era quando estava no jogo, quando estava jogando, né? Quando não está lesionado. O cara importante, o cara do passe, o cara que acha as bolas. E ele não fez isso em nenhum momento. No início do jogo ele tentou, em alguns poucos momentos ele até tentava, muito ineficiente para a função que lhe foi dada. O Paquetá não jogou bem. A nota para mim, para ele, é 4. Né? Vai empatar com o João Gomes aí como a nota mais baixa. Cara, muito também eu imagino por causa de tudo que ele tá passando na vida pessoal e que afeta, né, com certeza a cabeça dele, a concentração e faz com que ele não consiga mostrar o melhor futebol. E hoje foi mais um dia desse. Jogou mal Lucas Paquetá. Mesmo eu achando que ele é o cara para essa função. Eu ainda concordo com isso. Ainda acho que ele é esse cara, não tem um melhor do que ele. Só que hoje ele foi muito mal e não tem como defender. Tem que melhorar, tem que focar. É amistoso, beleza, mas você tem que levar a sério para conseguir performar melhor quando o jogo estiver valendo. Bom, o Andreas Pereira entrou no final, sei lá, também tentou, é um cara que eu gosto, um cara que tentou, tem qualidade. Não tem muito o que falar também porque não jogou muita coisa e o segundo tempo foi muito parado. Nota 5, nem para cima nem para baixo, temos que ver no próximo jogo. Cara, o Rafinha, é engraçado porque a nota do público pro Rafinha sempre é muito baixa, né? Ninguém não gosta muito do Rafinha. Mas eu não acho que ele jogou mal, não. Ele foi o cara que deu assistência pro gol. Jogou bem no início do jogo. Um cara que tem muita vontade, muita correria. Ele tentou boas jogadas, foi pra linha de fundo, encontrava espaço. Ele se criou para cima da defesa americana. Até porque tem que fazer, né? A defesa americana é péssima. No segundo tempo ele ficou cansado, não conseguia mais performar, beleza. Foi tirado do time. Considerando até a média dos jogadores do Brasil, ele talvez tenha sido um dos melhores caras do ataque hoje. Nota 6. Nota 6 pro Rafinha. Bem acima da média, né? Considerando o jogo de hoje. Ah, beleza, bem acima da média, nota 8, 9. Não vai ter ninguém com nota 8 e 9 aqui, né? Nota 6 pra esse jogo é grande. Pra mim, é isso que ele vai ter. Participativo e foi eficiente. Assistência no jogo, cara. Por causa da assistência, eu vou dar 6,5. Eu vou dar 6,5 pra ele. É isso. O Savinho vai ter a nota 6. Eu não vou falar também. Não acompanho o futebol do Savinho, né? Se eu não me engano, joga no Girona. Cara, não sabia o que esperar. E ele foi útil, ele foi bom. Ele tomou decisões corretas, invadia a área, cruzava bolas na área, tentava, criava. Ele foi bem, cara. Não ficou muito, né, no jogo, mas valeu. Acho que valeu. Vai ser útil pro Brasil. Vai ser útil pro Brasil. Gostei. Jogou pouco, mas tentou, jogou bem. Cara, importante o Savinho, tá? Acho que ele vai ter uma participação bem legal nessa seleção. Vai entrar bem em certos momentos. E pra acabar, né, vamos para os grandes, né? Digamos assim. Rodrigo teve o melhor. Rodrigo foi o melhor jogador. Né? Não tem jeito. E se aqui em cima o Rafinha teve 6,5 por causa da assistência, a maior nota do jogo vai ser do Rodrigo, porque ele fez o gol. Nota 7. Jogou bem, fez o gol. Perdeu o gol? Sim. Mas tudo bem, ele chegou a fazer, podia ter resolvido o jogo. Se movimenta, passa, lança, chuta. É um jogador completo, como eu já falei no nosso outro vídeo. Para mim, é o jogador mais completo da seleção brasileira hoje. E ele sofreu uma falta que para mim foi falta, né? Que era pra ter sido até cartão vermelho por ser o último homem, mas o árbitro é maluco e resolveu nem dar falta. Mas beleza, né? Melhor jogador do time, jogador crucial para a seleção brasileira e para o futuro dessa seleção, para a Copa América. Com certeza ele vai ser um dos jogadores mais importantes do time porque tá pronto para essa responsabilidade e joga bem na seleção, né? Então, nota 7 para ele, não tem jeito. O Vinícius Júnior, ele sofre com um problema, tá? Que eu percebi em alguns momentos durante o jogo. Volta e meia dobram a marcação nele. Ele é o cara do time e o adversário sabe disso. E normalmente marcam ele com mais de um jogador sempre que possível, o que dificulta muito o estilo de jogo. Sem as triangulações que ele tem no Real Madrid, às vezes o Vinícius fica muito sozinho, muito isolado na ponta, e se ele não acerta o lance de genialidade que ele tem, ele acaba perdendo bola, muitas vezes. E isso reflete num jogo um pouco apagado. Portanto, né, perdeu um gol também, que podia muito bem ter feito, mas enfim, a nota dele não vai ser alta, né?
Eu acho que ele jogou melhor do que a média, né? Então a média sendo 5, eu daria uma nota 5,5 pro Vinícius, porque ele é muito, cara, ele cria muita jogada. Ele vai pra cima, ele gera muita confusão na defesa do adversário, e nem que seja pra ele atrair a marcação e passar uma bola, isso já é muito importante pra esse time. Ele fez a função dele, ok, por isso 5,5, né? Senti ele mais positivo do que negativo, mas nada demais. Não foi um grande jogo do Vinícius. E o Dorival? Eu não sei muito como falar sobre o Dorival, né? É um jogo relativamente fácil, que o Brasil deveria ter vencido, e tem um pouco de culpa dele, né? Ter sido só 1-1, mas eu sinto que ele fez o que ele pode fazer. A única diferença seria colocar o Endrick de titular e abrir o Rodrigo na direita, mas eu não sinto que isso tenha sido um problema. O Rafinha foi bem no tempo que ele estava em campo, o Rodrigo foi bem na sua função, fez o gol. Então, eu acho que isso tenha sido um grande ponto. Você ter ali o João Gomes junto com o Bruno Guimarães fazendo meio de campo e o Paquetá, justo. Talvez no lugar do João Gomes você pudesse ter o Andrés para dar mais força ofensiva, considerando que é os Estados Unidos não é exatamente uma grande potência. Você podia ter amassado mais os Estados Unidos. Pode ser. Isso talvez tenha faltado no Brasil. Ter um controle, um amasso, né? Aquela pressão que tem que ser feita, né? O gap é grande. Isso não foi executado. Tiveram chances demais para a seleção americana e isso não é bom. Contra uma Argentina, contra o Uruguai, o Brasil pode ser gravemente punido e ser eliminado de uma Copa América, por exemplo. A nota do Dorival eu cravo no 5. Não senti um Brasil empolgante. Também não senti um Brasil frágil. Eu senti um Brasil meia bomba. 1-1 para mim foi exemplo disso. Um Brasil meio sem força, às vezes tenta. Um Brasil que cria, mas também perde gol, dá chance para adversário. Não sei. Eu não gostei muito do Brasil. Mas, no fim das contas, foi um jogo médio. E um jogo médio dá pro técnico uma nota média. Obviamente, nem todo mundo concorda com isso, né? Se no Brasil, às vezes a nota seria baixa, porque o Brasil tem que jogar bem. Eu não concordo tanto com essa visão. Acho que o adversário também tenta, né? Mesmo sendo pior. Mas eu acho que isso aqui dá um panorama geral de como que foi o jogo bem insosso da seleção contra os Estados Unidos. Cara, o Brasil, ele deixou a desejar, cara, nesses amistosos. Eu particularmente esperava um controle muito maior contra seleções bem fracas, um México que talvez seja o pior dos últimos 10 anos, 15 anos, e um Estados Unidos que até que é bom, mas também assim, nossa, não tem nada demais, não é competitivo de verdade quando você coloca a elite das seleções mundiais. Esperava um Brasil melhor. Ter ganhado de 3-2 do México, na Bacia das Almas, sofrido pressão e ter empatado com os Estados Unidos em 1-1 não é um sinal muito agradável. É o fim dos tempos? Não. Também o jogo contra o México foi o time reserva, né? O time não tá nessa pegada toda, até para não ter lesão, não ter complicação, e guardar para a Copa América, que vai começar. Por esse lado, ok. Mas por outro lado, eu acho que assim, deixa uma pulga atrás da orelha do torcedor brasileiro. A gente não sabe mais o que esperar. Vinha de bons resultados, o jogo contra a Espanha, mesmo tendo sido um empate 3-3, foi um jogão. Você sai desse jogo falando, meu Brasil voltou. Depois vence da Inglaterra e você fala, meu Brasil tá de volta. Meu Brasil é grande. E aí na sequência, 2 resultados complicados contra times estranhos, ruins. Aí você fica, putz, e aí? Que Brasil é o de verdade? Qual que a gente vai ver na Copa América? Isso eu não consigo responder, mas eu espero que seja o que jogou contra as seleções europeias, até porque talvez tenha sido que eles estavam mais empolgados e afim. E na Copa América, eu espero que eles estejam empolgados e afim, né? Tudo bem, contra os times fracos da fase de grupo, a Costa Rica, a Jamaica, sei lá. Aí beleza, aí você joga desse jeito aí, ganha de 1-2-0, tá valendo. Mas quando tu pegar um time melhor, e eu não tô falando a Argentina, eu tô falando Equador. Quando você pegar um time legal, um time competitivo, tem que mostrar serviço, senão vai ser eliminado. Se jogar dessa forma contra a Colômbia, como jogou hoje, vai perder. Porque a Colômbia fez 5-1 nesses Estados Unidos. Então, né, tem que ficar atento. Acho que nós ficamos com essa pulga atrás da orelha para ver o que vai acontecer na Copa América. É isso. Essa é a minha análise. Um compilado aí da data FIFA dos 2 jogos do Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse formatinho aí de dar as notinhas. É a primeira vez que estou fazendo no canal, então por favor deixem seus comentários se vocês acham isso interessante, se agrega aí a discussão. Agradeço muito a todo mundo que está vendo os vídeos da seleção e a gente vai ter mais vídeos, é óbvio, porque a Copa América está chegando e a gente vai cobrir aí sempre o pós-jogo dos jogos,
dando a minha opinião, a análise, alguns pré-jogos, como que o Brasil tá indo, como que vai ser o confronto. Com certeza a gente vai ter uma cobertura bem legal do Brasil na Copa América. Um forte abraço e até o próximo vídeo.